Hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que pode, de verdade, mudar o jogo no diagnóstico de uma das doenças mais complicadas que a gente enfrenta, o Alzheimer. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número: 55 milhões. É a quantidade de pessoas no mundo hoje que vive com demência por Alzheimer. É gente pra caramba. E um dos maiores desafios nessa luta toda é conseguir um diagnóstico cedo e que seja certeiro. Então, qual é a grande dificuldade hoje? Bom, para confirmar o diagnóstico de Alzheimer, o caminho é bem complicado. A gente está falando de exames de imagem que são caríssimos ou então de punções lombares que são super invasivas. Agora, o sonho de consumo da comunidade científica, o grande objetivo é algo muito mais simples. Um exame de sangue, um teste que seja preciso e que possa ser feito em qualquer lugar. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque ao que tudo indica, a resposta para esse problemão todo pode estar bem aí, correndo no nosso sangue. Ok, mas como é que se encontra uma doença no sangue? Os cientistas buscam por uma coisa chamada biomarcador. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. Pensa assim, é uma pista biológica. Sabe, tipo uma pegada na lama que mostra que alguém passou por ali? Então, um biomarcador no sangue funciona do mesmo jeito. Ele denuncia a presença de uma doença. E foi exatamente isso que um novo estudo super importante resolveu fazer. Eles pegaram as duas principais pistas para o Alzheimer que a gente conhece, a P-Tau 181 e a P-Tau 217, e colocaram elas, sabe, frente a frente, uma contra a outra, para ver qual era a mais confiável de verdade. A missão aqui era bem clara, bem direta. Com tantas pistas possíveis, qual delas realmente se sobressai? Qual é aquela que aponta para o Alzheimer com mais precisão, com mais segurança, mais... no mundo real, sabe, fora das condições perfeitinhas de um laboratório? E aqui estão eles, os nossos dois competidores. Os dois são tipos diferentes de uma proteína chamada Tau, que a gente sabe que está super ligada ao Alzheimer. De um lado, a P-Tau 181, que já é uma conhecida da galera da pesquisa. Do outro, a P-Tau 217, que é tipo uma parente próxima. A grande pergunta no ar era qual das duas é a melhor detetive para encontrar a doença. Depois de um monte de testes e uma comparação super rigorosa, os resultados começaram a aparecer. E olha, já vou adiantar, a disputa não foi nada acirrada. A pergunta de $1 milhão era essa, né? Qual desses marcadores no sangue é o melhor para fazer a distinção, para dizer, olha, aqui tem sinais de Alzheimer e aqui não tem? E a resposta começa a ficar bem clara quando a gente olha para essa imagem. Isso aqui é um gráfico que mostra a precisão dos testes. É simples. Quanto mais para cima e para a esquerda a linha vai, melhor é o teste. E não precisa nem forçar a vista, né? A linha verde da P-Tau 217 está bem, mas bem acima da linha azul, da P-Tau 181. É uma diferença gritante. E os números só confirmam que o gráfico já grita pra gente. A P-Tau 181, que era a pista que a gente já conhecia, bateu ali nos 75% de precisão. O que, ok, não é ruim. Mas a P-Tau 217 sozinha pula para quase 90%. É um salto de qualidade gigantesco. Fica claro, né? A P-Tau 217 é uma pista muito mais poderosa. Só que um bom teste não é feito só de precisão. Tem outro fator importantíssimo nessa história. E é aqui que a gente tem uma virada. Os pesquisadores pensaram numa situação super comum do dia a dia de uma clínica. O que acontece se a amostra de sangue fica ali, parada, em temperatura ambiente? Sabe, se ela não é analisada na hora, ou se precisa ser enviada para outro laboratório? Eles foram testar justamente isso, a estabilidade de cada uma dessas pistas. E o resultado da P-Tau 181 foi bem preocupante. Depois de um único dia em temperatura ambiente, os níveis dela já ficavam todos bagunçados, instáveis. Isso quer dizer que a medição deixa de ser confiável. Na prática, isso seria um pesadelo, porque exigiria que a amostra fosse processada super rápido. Agora, a Tau V217 foi outra história. Ela se mostrou incrivelmente resistente. Ficou estável por até uma semana, 7 dias. Isso, na prática, é uma vantagem, assim, absurda. E por que essa estabilidade toda é tão importante? Pensa só, um marcador estável significa que uma clínica pequena em qualquer lugar do país pode colher o sangue e mandar para um laboratório maior sem correria, sem desespero. Significa menos chance de erro, menos necessidade de equipamento caro e, no final das contas, um teste que funciona de verdade no mundo real e que pode chegar a muito mais gente. Então tá, a gente juntou todas as peças do quebra-cabeça. O que tudo isso significa para o futuro do diagnóstico de Alzheimer?
A conclusão é bem forte. A gente está cada vez mais perto de ter um exame de sangue que não é só super preciso, mas que também é robusto, é prático o suficiente para ser usado em todo lugar. Isso tem o poder de transformar o diagnóstico de Alzheimer, deixar de ser algo difícil, caro e que muitas vezes vem tarde demais para se tornar algo simples, de rotina e, o mais importante, precoce. Isso tudo leva a gente para uma última reflexão, né? Se a gente conseguir diagnosticar a doença mais cedo, com mais facilidade, como isso muda a luta contra ela? Um diagnóstico precoce abre um leque de possibilidades. Tratamentos que funcionam melhor, um planejamento de vida, a chance de agir antes que o cérebro seja muito danificado. Essa capacidade de enxergar a doença chegando com anos de antecedência, isso pode literalmente virar o jogo na luta contra o Alzheimer.